Boa tarde a todos. Cá estamos em mais um evento proporcionado pelo Programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da FPCAF. Eu sou Sônia Arbos de Costa, professora do mesmo programa, e trago como convidado hoje um convidado bastante especial, mestre do nosso programa, Rafael Almeida, líder de soluções tecnológicas para o segmento de e-commerce no setor de telecomunicações e sócio fundador do escritório de contabilidade Cifra Segura. Rafael apresentará um programa desenvolvido em Machine Learning, resultante da sua dissertação de mestrado, que tem como essência um modelo de predição da insolvência das MPEs. Sendo assim, eu passo a palavra, não vou mais tomar tempo, Uhum. para o Rafael aqui. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, professora Sônia. Queria agradecer, né, a todos que estão nos assistindo agora, né, acompanhando esse evento. Para mim é um prazer enorme, né, sendo ex-aluno aí do programa de mestrado, estar vindo aqui apresentar um pouco dos desafios que foram a pesquisa e do produto resultante dela, né, que é o mais importante, né? E também fazer essa ponte aí entre mercado e academia, obviamente, né? Dado que é um programa de mestrado profissional, a ideia é gerar soluções na prática, no dia a dia, para as empresas, né? E eu vou estar compartilhando a minha tela, a gente montou uma pequena apresentaçãozinha aqui para explorar um pouco desse tema, né? Estou com a possibilidade de compartilhar a tela. Ok. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que ela deixou Share você como co-anfitrião. screen. Deixa eu compartilhar o screen. Deixa eu ver se consegue ver a minha tela. Isso, perfeito, perfeito. Legal. Então, nosso tema hoje de apresentação, né, desse webinar é a gente falar um pouquinho da utilização do machine learning, né, da inteligência artificial na previsão de insolvência das micro e pequenas empresas, né, que são MPs. Como a gente vai ver aqui, são bem importantes, né, as MPs no Brasil, dado a sua relevância. Então, esse aqui, como é uma pesquisa resultante, né, da pesquisa de mestrado, né, um produto resultante da pesquisa de mestrado, vamos abordar todo o fundamento da pesquisa foi para no Brasil como as micro e pequenas empresas, certo? Não está passando aqui. Então, assim, a gente tem logo de entrada, né, desde a pesquisa ou do nosso dia a dia, a gente já tem uma série de desafios. As empresas, no geral, né, as micro e pequenas empresas têm uma série de desafios, desde o acesso a crédito, financiamento, burocracia tributária, a gente tem a falta de capacitação e qualificação dos próprios empresários na gestão, né, financeira das empresas e tecnologias de inovação limitadas, né? Então, eles passam por uma série de desafios que a tecnologia ela tende a endereçar, mitigar e elevar o patamar dessas empresas, né? Então, até a concorrência por grandes empresas também no mercado nosso competitivo vai ser um desafio para todas as empresas. E falando no contexto das microempresas, é um pouco maior, mais elevado, dado aos recursos limitados, certo? Então, passando aqui, a gente entender um pouquinho desse problema, né? Qual é o problema de fato, né, que a pesquisa tentou endereçar e aqui a gente tem um produto resultante, que é as taxas de mortalidade. Então, pesquisas do Sebrae, né, mostram que 60% dessas empresas, elas fecham as suas portas nos primeiros 5 anos de idade. Ou seja, de existência, elas não conseguem ultrapassar, dado uma série de questões ou aqueles desafios que a gente acabou de ver. Então, os desafios financeiros, né, os obstáculos a falta de qualificação, por exemplo, na gestão, por exemplo, de fluxo de caixa, precificação, são uns exemplos, né, que a gente encontra no mercado. Custos elevados, né, trabalhar melhor esses parâmetros, esses fatores, né, deixa a empresa no risco da insolvência, né, que costumamente a gente usa a palavra falência, né, para falar que a empresa está, mas é o estado de insolvência, uma palavra mais técnica. E a falta de monitoramento constante também é um ponto específico, né? Então, hoje as empresas, desde a sua gestão, seja por planilha, software, também tem que ter um monitoramento constante dos seus indicadores, né, de relevância para o negócio. Então, cada empresa ela tem um conjunto de indicadores que ela vai olhar mais ou menos.
Então, esse é do problema que a gente encontra nessas empresas, certo? E qual é o impacto? O impacto da falência para as empresas, a gente tem desde o impacto econômico, né? Na economia local, né, que a gente tem, por exemplo, se uma empresa fecha, tem toda a questão de mandar os seus funcionários embora, decretar aquela falência, né, custos judiciais, dependendo, pagar os seus credores, tem as consequências sociais, né, a vida dos proprietários pode ficar devastada, dependendo de como foi essa quebra, esse fechamento, porque muitos dos nossos empreendedores, eles ainda há uma cultura de necessidade, não uma cultura de oportunidade, né? Então, isso impacta bastante. E danos na reputação, né? A empresa que está de falência, se você pegar as grandes, que a gente tem de exemplo hoje de mídia, né? Livraria Cultura, Americanas, Starbucks, que estão aí na mídia, né? Tem todo um dano na reputação dessa empresa quando ela entra nesse estado de insolvência, né? Ou na recuperação judicial, que é o processo mais jurídico, né? Então, isso é um ponto importante da gente mencionar. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho, especificamente do nosso tema aqui, né? A aprendizagem de máquina, né? Machine Learning, né? Então, assim, basicamente, né, trazendo aqui uma autora, a gente tem, por meio da experiência, a gente aperfeiçoa essa capacidade, né? Então, aqui tem essa imagem categórica do robozinho lendo, né? Ele está aprendendo ali, e a ideia é que ele sempre vai conseguir aperfeiçoar, uma vez que ele aprendeu alguma coisa, melhorar essa atividade. Então, esse é de forma mais resumida, né? E, de fato, o que é um modelo preditivo na sua essência? Um pouco mais técnico aqui, o modelo preditivo nada mais é do que uma função matemática, é bem abstrato, né? A gente vai ver um pouquinho mais detalhado isso aqui, o que é essa função matemática que constrói, com base nos dados rotulados, por exemplo, aqui a gente tem os dados rotulados da empresa, solvente e insolvente, a gente constrói um estimador, ou seja, que vai prever, né, vai fazer uma previsão do futuro dessa organização, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho aqui, não entrando tanto no detalhe, mas para vocês terem ciência, a gente tem alguns tipos de aprendizagem. Aqui a gente elencou dois, né, que é a aprendizagem supervisionada, onde a gente tem esses dados rotulados, tá? Que a gente deu um exemplo, na empresa eu quero classificar se ela está solvente ou se ela está insolvente, e eu tenho a aprendizagem não supervisionada, ou seja, esses dados não estão rotulados, geralmente a gente usa mais isso no marketing, para classificar as pessoas, segmentação, cluster de clientes, etc. Tá? Isso é os tipos de aprendizagem. Tá. E o que que é na base uma aprendizagem supervisionada? Então, basicamente, a gente tem esse modelinho aqui, né, esse racional, que é, a gente vai ter os dados de treino, a gente está falando dos dados da empresa, aqui na nossa pesquisa foram os dados das micro e pequenas empresas, o conjunto de dados. A gente tem o algoritmo de classificação. Aqui eu elenquei alguns que foram usados na minha pesquisa, que são a árvore de decisão, a regressão logística e o floresta aleatória. A gente usou especificamente esses três para testar, né, junto com esses dados. Fazer a geração do modelo preditivo, ou seja, ele vai gerar aquela função que a gente comentou que é o estimador, e a gente vai ter a geração das previsões. Eu vou aplicar nesses dados, dado novos registros, uma vez que eu tenho isso treinado, esse modelo, eu vou entender qual que é essa previsão que ele vai gerar, tá certo? E avançando um pouquinho, né, a gente entra na modelagem financeira disso, ou seja, traduzindo a abstração que a gente tem em matemática para o nosso dia a dia, a nossa prática. Então, quando se fala de machine learning, aprendizagem de máquina, a gente vai ter uma variável x e y, que são o nosso input de dados, e o output que a gente quer, ou seja, os dados da empresa. Eu quero fazer o output, que é a classificação da empresa em solvente ou solvente, dependendo do que ele aprendeu, os dados. A função alvo, que vai ser a representação da fórmula matemática, e vai gerar informações históricas, né? Os dados são todos os nossos conjuntos. Então, um pouquinho na prática, a gente tem os demonstrativos financeiros, podemos pegar essa base histórica, fazer essa modelagem financeira e gerar a hipótese, né? É o espaço, ou seja, o algoritmo ele gera uma função que é uma hipótese, ou seja, essa hipótese pode estar certa, pode estar errada, então a gente mede o desempenho disso também, tá bom? E aqui a gente fala um pouquinho da construção da hipótese financeira. Então, desde a função alvo que a gente é desconhecida, a gente quer gerar, até a gente chegar no modelo de aprendizado. Então, a gente tem espaço de hipótese, mais o algoritmo que a gente falou ali de aprendizado, a gente vai ter um modelo de aprendizado. Quando eu tenho esse modelo, eu posso realmente aplicar em novos registros, né? Aí uma simplificação que a gente sempre usa é quando você vai no banco pedir um empréstimo e o gerente ele fala para você, eu vou rodar o sistema. Quando ele vai rodar o sistema, ele
avalia o seu perfil, ele coloca para o sistema os seus dados, ou seja, os novos registros, ele já treinou um modelo de máquina, um aprendizado lá, um modelo preditivo, que diz se você é um bom pagador ou um mau pagador. Então, ele fala, ó, o sistema aprovou, o sistema não aprovou. Então, é mais ou menos isso que acontece por trás. E aqui é assim, gera-se todo esse espaço de hipótese, essa função desconhecida, que é o estimador, que a gente acabou de comentar. Tá bom, mas e aí? Eu tenho toda essa teoria, eu tenho tudo isso, e como é que eu aplico, de fato, isso na prática, né, para o cenário aqui que a gente está comentando, que é as micro e pequenas empresas? Então, assim, vamos passar um pouquinho, esse é a construção que a gente faz para o racional, né, aplicado, isso aqui comumente utilizado em ciência de dados, né, projetos de machine learning em ciência de dados vão utilizar esse racional, com as suas devidas variações, obviamente. Então, primeiro, a gente vai definir qual é o problema de negócio que a gente quer resolver. Qual é o problema aqui? O problema é, eu quero fazer a classificação, eu quero fazer a predição de insolvência das micro e pequenas empresas. Então, tem um problema de negócio que eu preciso resolver, crítico. Eu tenho um histórico de dados, então eu vou fazer a exploração dos dados, dados financeiros, como a gente falou, os dados dos demonstrativos financeiros, outras fontes de dados, etc. E nós vamos passar e aplicar a inteligência artificial, e utilizando a machine learning, então a aprendizagem de máquina, nós vamos construir esse modelo preditivo. Por fim, nós vamos fazer a apresentação do resultado, tá certo? Que é a classificação. Ele vai dizer para mim, opa, essa empresa que você acabou de me apresentar, ela está no estado de solvência ou está insolvente, ou seja, estou predizendo, tentando predizer o futuro dessa empresa. E aí, com base nessa representação do resultado, você vai tomar uma decisão, você vai analisar os dados de fato, e você vai interpretar e você, opa, essa empresa, né? Geralmente o analista financeiro, né? O pessoal especializado em finanças, contadores, etc., eles têm esse conhecimento. E eles sabem se aquela empresa está andando um caminho de falência ou não, né? Dadas as suas características. Então, é possível, não é possível confiar 100% no modelo, mas você tem o input, o insight da tomada de decisão. Tá certo. E aí? Avançando um pouco mais, quando a gente faz todo esse racional, a gente tem a tal da análise preditiva, ou seja, quais são as variáveis? Quais as variáveis que afetam o evento de insolvência nas empresas? É um questionamento. E sabemos quais as informações periféricas, né, que estão no envolto da empresa, que tem relação de causa e efeito com o evento de insolvência, o fenômeno de insolvência? Ou seja, e aí a gente vai atrás desses dados, né, para fazer essa análise preditiva. Então, aqui, os indicadores consumidos na prática por esse modelo são todas as variáveis que é possível você colher na base da informação, ou seja, aqui a gente está utilizando o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício, onde tem uma série de indicadores e métricas, né, gerados, que podem ser indicativos para ser a causa ali do fenômeno de insolvência, do efeito de insolvência. Então, nós vamos pegar essas variáveis, aqui no caso da minha pesquisa especificamente, eu selecionei 28 indicadores, né, que são variáveis que a gente chama de preditivas, ou seja, elas vão dar as características, o algoritmo vai aprender esse padrão de dados e ele vai tentar estimar, prever se a empresa está solvente ou insolvente, certo? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos todos ali em gráfico, ou seja, são as variáveis mais importantes para o modelo, ou seja, as barrinhas significam o tanto que elas são relevantes, ou seja, na base, a gente já tem a liquidez corrente como uma das variáveis mais relevantes para o modelo. Depois eu tenho o total de caixa, ativo circulante, capacidade de geração de caixa. Ou seja, o algoritmo está tentando aprender esse padrão em diversas empresas. Ele fala, opa, as empresas que faliram tinham esse padrão de dados. As que estão solventes têm esse outro padrão de dados. Então, ele consegue prever, ele consegue estimar, certo? Então, em uma variável algo que, na verdade, é a classificação da empresa insolvente ou insolvente. Então, no final, a gente tem um conjunto de 29 variáveis que sai como resultado desse modelo, tá? E isso é importante, por quê? Porque como que é feito isso hoje, normalmente é feito, né? A gente tem um histórico, né, e a pesquisa demonstra muito disso, né, que o movimento de falência está sendo previsto, estudado, né, desde a década de 30. Então, são diversos autores tentando fazer modelos estatísticos para fazer isso. E fazer manualmente é trabalhoso. Então, a machine learning não tem um método estatístico específico que resolva esse problema. Aí é onde entra a machine learning.
ele pode acelerar essa possibilidade de fazer a predição de maneira mais rápida, né? Ou seja, em vez de eu fazer de forma manual, eu consigo passar hoje com as tecnologias que a gente tem na base, né, com volume de informação gerado, fazer com que o aprendizado de máquina eleve esse patamar. Isso é interessantíssimo. Legal. E agora a gente vai para a implementação, o produto final, de fato, que foi implementado, né, gerado a partir desse conhecimento que a gente acabou de demonstrar, de toda essa teoria de machine learning, e que a gente implementou na prática, de fato, né? E aí a ideia é a gente explorar um pouquinho da solução criada, para que vocês tenham uma noção de qual é o poder dessa tecnologia de inteligência artificial. Legal. Então, qual que é a solução? A solução, o nome que a gente está dando para essa solução chama Solver-IA, ou seja, solver vem de solver, né, do grego, que é a origem da palavra solventes, certo? Na definição clássica. E aí, o conjunto de tecnologias que a gente está utilizando é a machine learning, como a gente acabou de explicar, né, que é o modelo preditivo por meio de aprendizagem de máquina, capaz de entender os padrões, legal. E depois a gente tem os agentes inteligentes ou agentes inteligentes vão trabalhar em favor do empresário, para quê? Para diagnosticar a saúde financeira, ou seja, fazer o relatório de insolvência, prever se a empresa está insolvente, e com o objetivo de evitar a falência. E por último, também a gente tem a aplicação de UX Design, ou seja, a experiência do usuário. A gente precisa que, no final do dia, como é complexo a inteligência artificial por si próprio, precisamos interpretar isso aqui de uma maneira bem fácil, bem tranquila, certo? Os resultados precisam ser compreendidos pelo empresário de uma maneira, né? E nós, como nós estamos falando do contexto das micro e pequenas empresas, a gente precisa dar mais clareza, né, no resultado dessas tecnologias. Legal? Passando um pouquinho, só para a gente desmistificar o que os agentes fazem, né? A gente tem aqui três agentes que os agentes têm a capacidade de ser um CFO virtual, ou seja, ele vai fazer recomendações financeiras, eles especializadas, adaptadas às necessidades da empresa. Então, eu tenho um agente para fazer o diagnóstico da saúde financeira, fazer a classificação da empresa. Eu tenho um agente que ele vai fazer a recomendação de tratamento financeiro, se for o caso, e um agente que vai monitorar e enviar alertas, ou seja, todos eles trabalhando em favor como um copiloto do empresário, para que ele possa manter a saúde, perpetuar o negócio e assim por diante. Tá? Legal. Então, a definição dessa ferramenta, ou seja, uma plataforma baseada em agentes inteligentes com inteligência artificial, utiliza as técnicas de machine learning, como a gente acabou de ver, para fazer o diagnóstico, auxiliar na predição de solvência, propor tratamento, recompor ou manter a saúde financeira. Às vezes a empresa não está doente, ela só quer continuar no estado de saúde também, né? A gente não só quer que a empresa esteja ruim. Então, a ideia por trás dessa ferramenta, o produto gerado da minha dissertação, tende a fazer isso. Legal? E aí, conhecendo um pouquinho mais, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai fazer o diagnóstico precoce, ou seja, se porventura a empresa vai passar por um evento de insolvência, a gente quer antecipar esse evento. Então, a ferramenta vai ajudar nisso. E vai recomendar os tratamentos personalizados com base nos dados da empresa, ou seja, cada empresa vai ter um tipo de tratamento específico. É a mesma coisa, a alusão que a gente está usando, né, a metáfora é você está com um problema de saúde, você vai no médico, ele passa, dependendo, cada um vai ter um tratamento que o médico vai aplicar. Você vai fazer alguns exames, então, vamos fazer o diagnóstico? Beleza, você tem um problema. Você vai, volta do médico com o seu resultado, ele vai falar, agora você vai aplicar esse tratamento. E por fim, ele vai monitorar. Você retorna daqui tantos dias. Por quê? Porque ele precisa ver se o remédio funcionou, se aquilo que ele recomendou está funcionando, senão ele vai trocar o tratamento, certo? Então, essa é a ideia. Legal? Então, o monitoramento contínuo também após recomendar um tratamento, também é importante a gente monitorar, enviar alertas e etc. E vai ajustar conforme o necessário. Legal. Qual é o funcionamento? Basicamente, por trás disso, a gente tem a coleta dos dados, ou seja, a gente precisa pegar diversas fontes de dados financeiros, hoje a gente tem uma vasta variedade de RPs, a gente vai fazer análise avançada, ou seja, utilizar a inteligência artificial para entender o padrão desses dados. Nós vamos ter as recomendações inteligentes, ou seja, a partir dessa análise, a gente vai gerar recomendações personalizadas dos tratamentos para melhorar a saúde da empresa e, por fim, vamos fazer, a plataforma vai acompanhar constantemente o desempenho, ou seja, baseados em dados e fatos, em dados da sua empresa, nós vamos fazer ajustando
Ou seja, vamos enviar alertas. Isso também é possível de monitorar indicadores específicos, ou seja, como a gente comentou no começo, cada empresa olha para um conjunto de indicadores, né? Então, isso diverge, vai depender da gestão que o empresário quer fazer. Legal. Quais são os benefícios de você usar uma ferramenta como essa? Na base, a gente vai ter a prevenção de falências, ou seja, vamos ajudar a prevenir. A ideia é que a gente mitigue, lembra da taxa lá que a gente falou no começo? Que a gente diminua essa taxa. Esse é o resultado que a gente quer. Ou seja, tratando os problemas antes que eles se tornem críticos, né? Não é que você não vai ter problema, você quer antecipar isso. Legal, vamos impulsionar o crescimento, vamos fortalecer a saúde da empresa e vamos criar oportunidades para investir na expansão do negócio. Isso é importante. Trazer a eficiência financeira, vamos ajudar a melhorar os processos financeiros, otimizando o fluxo de caixa, reduzindo custos e assim por diante. Por fim, vamos trazer uma espécie de tranquilidade, né? O benefício é que você tenha tranquilidade em gerir o seu negócio. Você sabe que, mesmo que você não tenha uma capacidade, como a gente viu nos desafios lá no começo da apresentação, que a mão de obra e a qualificação, né, das pequenas empresas é um pouco inferior. Então, eu preciso de ferramentas que tragam uma capacidade, né, que eu tenha tranquilidade de estar utilizando e ela vai estar trabalhando no meu favor ali 24 horas por dia. Tá bom? Legal. Bom, dos tratamentos. Então, a gente comentou que a ferramenta ela sugere, mas quais são os tratamentos hoje existentes? Por hora, nós temos a gestão de fluxo de caixa, ou seja, dependendo de como estão os dados da sua empresa, nós vamos recomendar o fluxo de caixa. No cenário padrão, por exemplo, a empresa já está insolvente, dependendo é o default, né? Tem muito problema de fluxo de caixa, capital de giro e etc. Então, trabalhar uma política de caixa. Redução das despesas operacionais também é um dos tratamentos que podem ser aplicados, né? Isso vai ajudar a fazer a manutenção, né? Diminuir o custo. Reestruturação financeira, talvez renegociação de dívida com credores, né? Ou seja, às vezes você está com prazos muito altos ou juros muito altos, financiamentos, etc., tendo que reestruturar toda essa política da empresa também. Redução de impostos, também existem medidas legais, né, que podem ser utilizadas para diminuir a carga tributária. Às vezes teve alguma mudança e você pode aproveitar isso. E aí, contadores, por exemplo, podem recomendar para as empresas fazer, aplicar essas medidas para redução, por exemplo, como o fator R e outros afins que são específicos, né? E assim você consegue diminuir, pagar imposto ou no Simples Nacional, utilizando anexos XYZ também é possível. Então, a ferramenta ela vai olhar os seus dados e vai tentar trazer fazer essas recomendações, legal? Boa. E temos aí também o monitoramento. Falamos que a ferramenta dá suporte a fazer o monitoramento do desempenho. Tá. O que a gente vai monitorar de fato na base? Existe uma infinidade de indicadores, como a gente comentou, mas aqui por hora, indicadores de liquidez, ou seja, liquidez seca, corrente, imediata. Você pode programar esse agente para que ele possa monitorar. Se subiu, eu quero um alerta. Ou se desceu 20%, eu também quero um alerta. Para que eu saber o que está acontecendo com meus dados financeiros. Indicadores de atividades essenciais. Então, a gente está falando de prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamento. A gente tem muito disso para monitorar. A estrutura de capital, como o lucro operacional e os financiamentos, também são importantes você ficar monitorando. E a rentabilidade do negócio. Ou seja, você quer lucro. No final do dia, o empresário, né, quer o lucro do negócio. Então, ele precisa estar monitorando se ele está conseguindo avançar dentro das suas metas, né? Ah, eu quero ter uma lucratividade de 10, 20%. Ok, vai estar monitorando a partir dos inputs dos seus dados para que você não fique descoberto. E é interessante que você pode receber um alerta e entender com o seu time, né? As pessoas que trabalham com você, como que se está se dando esse evento, tá bom? O tomador de decisão tem a responsabilidade de analisar o que a ferramenta está gerando, né, no final do dia, tá bom? Legal. Na pesquisa, a gente pegou alguns depoimentos de pessoas, né, dados, fizeram os testes, as validações, e alguns depoimentos importantes, né, legais a gente comentar, né? Por exemplo, o primeiro aqui, Nando, né, ele fala que a ferramenta ela fornece informações detalhadas, ou seja, ela realiza um diagnóstico de saúde financeira, mas se aprofunda também em prescrever caminhos, ou seja, hoje a gente tem muito software no mercado, né, muito produto financeiro, mas poucas são as ferramentas que a gente tem que se aprofundam em dar caminhos para escrever soluções efetivas na base
como recomendação de tratamento, monitoramentos constantes, para que você avance, né, e você dê continuidade no seu negócio. Também a gente fez a validação com o próprio Sebrae, que é por trás, né, um dos grandes, eles fomentam muito e auxiliam as micro e pequenas empresas, ou seja, e aí o Roberto deu um comentário aqui, né, que a solução é aderente no contexto da micro e pequenas empresas, porque auxilia o empresário a fazer um monitoramento preventivo, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre se prevenindo, né? Obviamente que a gente não consegue prevenir 100%, mas os principais indicadores de saúde financeira já é possível monitorar. E a Juliana, contadora, ela destaca que a solução é projetada para entregar um trabalho diferenciado e crucial para as empresas em geral, ou seja, para essas micro e pequenas empresas. E expressa a falta de sistemas, expressou também a falta de sistemas que não tem um diagnóstico financeiro, né? Ou seja, o mercado é carente de soluções como essa que a gente está tentando trazer e endereçar, certo? Isso considerando o contexto competitivo que a gente tem, né? Legal. E algumas perguntas frequentes, né, que vocês podem ter aí como que a gente protege os dados? Então, tem toda a segurança dos dados, né, a lei da LGPD, que a gente tem que utilizar, né? Então, a ideia é que tudo isso esteja protegido, né, dentro dos nossos servidores. Quanto custa, né? Essa é uma plataforma que está nascendo, então ela vai haver um plano de assinatura, né, que você poderá assinar no futuro, né, dependendo da complexidade, do tamanho da sua empresa, certo? E quanto tempo leva para integrar? A ideia é que a gente integre com os principais softwares financeiros. Então, e um dos desafios da pesquisa, né, e a professora Sônia acompanhou bastante com a gente, que é, no dia a dia das micro e pequenas empresas, falta a questão dos dados, né, falando com contadores, Sebrae, todo mundo, a grande dificuldade é os dados das empresas, né? Ora, eles estão dispersos, não estão organizados. Mas como a gente tem uma camada de soluções hoje no mercado de produtos financeiros, é possível integrar com essas empresas, com esses softwares, e fazer a leitura dessas informações. E aí a plataforma se resolver por si próprio, trazendo o diagnóstico, ou seja, uma plataforma de inteligência de dados, né, analítica, para que você consiga, a partir dos dados que você já tem, você também dar continuidade, ter um copiloto ali, como a gente chamou, os agentes, né, que vão te dar insights para você gestionar melhor o seu negócio. Então, a ideia é que não tenha nenhum ciclo de demora para isso, tá bom? Legal. Então, assim, os próximos passos disso se você quiser experimentar, para não deixar a sua empresa correr o risco e também observar esse tipo de solução que está sendo inovadora no mercado e ver o poder dos agentes, né, da inteligência artificial, é que você pode experimentar grátis. O que a gente colocou aqui, né? O que a gente trouxe? A gente colocou aqui um link, e você pode escanear aí pelo QR Code, que você pode ir direto para a página, onde você vai poder fazer o seu cadastro e ver como é que está saindo o desenvolvimento dessa solução. E ficar por dentro também, se você se cadastrando, a gente vai enviar para você também os avanços da plataforma, do produto e como que a gente está resolvendo. Se você quiser participar também, né? Então, estamos numa etapa de validação interessante, né? Que é fazer com que a gente está resolvendo o problema de fato. Então, a gente saiu do universo da academia, né? A professora Sônia acompanhou bastante, a gente trazer todo o fundamento, né, do produto, da ideação, e agora uma etapa de validação para chegar a uma solução eficiente no mercado. Então, se você quiser participar, pode escanear, fazer o seu cadastro, e será bem-vindo. A gente pode trocar uma ideia, deixar o seu telefone, a gente pode interagir aí no futuro para ver quais são as dores também que vocês estão passando e etc. E então aqui eu deixei também os meus contatos, se alguém quiser mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. E a ideia aqui eu vou apresentar um pouquinho da landing page que a gente preparou para vocês, onde vocês podem fazer o cadastro e mostrar um pouquinho de como que está a solução, tá bom? E aí vocês podem ir experimentando, tirar dúvida aí, mandem no chat também e a gente vai interagindo. Deixa eu só ver se eu já consigo colocar aqui. É porque eu estou recebendo aqui mensagem no WhatsApp que o pessoal quer ver o produto. Exato, né? A curiosidade, né, que A mata. curiosidade, você deu Exatamente. uma Então, tremenda explanação, que é fundamental, sem uhum, dúvida alguma, né? sim. E o pessoal aqui, teve duas pessoas aqui que me escreveram no WhatsApp. Legal, boa, boa. Bom, aqui basicamente, se você escanear aquele QR Code, você vai cair nessa paginazinha, tá bom? Que está aqui, né, só com as informações, né, e etc. do produto, né? Vou utilizar aqui, você já tem aqui.
Então, você tem basicamente, né, a inteligência artificial aplicada ao seu negócio, aí você pode experimentar grátis, você pode clicar aqui ou se registrar, e aqui tem toda a informação, ó, descubra o futuro financeiro da sua empresa, o que fazemos, está vendo? Os diagnósticos preventivos, o monitoramento. A gente tem também os benefícios, como eu comentei ali com vocês, quais são os benefícios, podem ler um pouquinho mais profundidade, as tecnologias, como a gente explanou ali, desde a machine learning, agentes inteligentes, UX, né, que é a experiência do usuário. O funcionamento também está por aqui. Os tratamentos estão aqui também, tá? E o monitoramento de desempenho e envio de alertas, vocês podem olhar com detalhe aqui, tá bom? Então, a ideia é que você entre aqui e você clique aqui, por exemplo, e você vá para esse formulário, você vai fazer um cadastro básico, tá bom? Para a gente ter um pouquinho de informação sua, o que você faz, né? Qual é o seu cargo aí, a empresa que você está, né? E deixar o seu número de telefone, o seu e-mail, e a gente vai estar podendo entrar em contato, mandar no e-mail, né, as evoluções do produto, legal? Você pode se cadastrar e depois que você se cadastrar, você vai entrar numa telinha, você pode vir para cá e aí você vai cair nessa interfacezinha, que é a interface do produto. E aí aqui está um pouquinho, né, o que é a plataforma, como a gente explicou lá. Então é uma solução que a gente colocou, né, um protótipo funcional, né, que é a derivada da pesquisa, né, professora Sônia, a gente acabou desenvolvendo de fato, né, não só ficamos no mundo das ideias, da especulação, mas a gente aplicou todo aquele conhecimento, né, que eu coloquei ali na explanação, e aqui você pode fazer o seu login. Então, você vai colocar aqui, ó, vou colocar esse e-mail, e vou logar aqui, e você vai cair nessa interface aqui, que já é para você fazer o diagnóstico, né? Já é uma chamada aqui para você fazer a avaliação financeira da sua empresa, tá? Aqui, teoricamente, você poderia arrastar um Excel com as métricas, os indicadores, então, algumas etapas, né? Vamos carregar os dados, obviamente, a gente precisa dos dados para apresentar para a Machine Learning, e depois nós vamos fazer a visualização aqui em tempo de tela. E por fim, nós vamos pedir para que o sistema faça a avaliação financeira. Então, aqui para você simular, você pode clicar aqui, eu não tenho os dados agora. Então, vou simular, ele vai aparecer aqui. Ó, então, você tem todo, ó, tá vendo? Tem os dados aqui de algumas empresas simuladas, tá vendo? O regime tributário, ativo, circulante, não circulante, caixa, tá vendo? Ó? Receita faturada, média mensal de faturamento, alguns dados aqui da empresa, que são todas as informações que a gente mostrou, tá vendo? Essa empresa, como é que ela está classificada aqui, mas quem vai classificar, na verdade, é a Machine Learning. Então, por fim, você vai clicar aqui, eu quero fazer a avaliação de insolvência, e aí ele vai processar os dados e ele vai mostrar o resultado do diagnóstico. Então, aqui nesse exemplo, o que foi feito? Pegamos algumas empresas e fizemos o diagnóstico, ou seja, o processo rodou, aqui tem todo o passo a passo, ó, carregamos o modelo preditivo, como a gente comentou, usamos o floresta aleatória, né? São várias árvores de decisões. Então, para fazer foi treinado esse modelo com uma acurácia de mais de 90%, tá? Então, a ideia é que, pegando esses dados novos que você vai imputar aqui, ele vai dar esse diagnóstico. Então, para a empresa SPX, no ano 2023, ela está insolvente. Opa, tem um alerta aqui, a empresa está insolvente. E aí nós vamos pegar essa informação, tomadores de decisão, se você é o dono da empresa, você pode se surpreender e falar, pô, eu achei que estava no lucro, eu achei que estava bem. Ok, tem um diagnóstico aqui, mas você vai investigar um pouco mais, né? É isso que você vai fazer. E aí tem outra, está solvente, está legalzinho, opa, está insolvente. Legal. Aí você pode concluir aqui, né? Aí você vai ter uma nova tela que vai carregar os dados, e é aqui o histórico, né, da avaliação, e aí você tem aqui ó, a receita, né, o status, ó, tá vendo? Que é a classificação que foi dada, e você tem aqui o efeito, essas últimas três colunas, elas se referem aos nossos agentes. Então, o primeiro agente fez o diagnóstico, ele apontou aqui o estado de insolvência e a gente sugeriu aqui, ó, o agente de tratamento sugeriu a gestão de fluxo de caixa como tratamento. Legal, posso clicar aqui e a ideia é que a gente vai expandir isso no futuro, obviamente, mas aqui você vai ter o detalhe do tratamento, ou seja, aqui a gente vai fazer medidas para melhorar o ciclo de caixa, monitoramento rigoroso do fluxo e ajuste, vai ter certinho passo a passo desse tratamento, tá? Aqui a gente colocou como exemplo, né? O que é esse tratamento, você pode fechar, e também você vai estar recebendo alertas por aqui. Obviamente, os alertas podem chegar no WhatsApp, do e-mail, etc., mas aqui fica a sinalização. Opa, você pode clicar
tem um alerta crítico aqui. Então, quem estiver operando o sistema, que for responsável talvez lá pela área financeira, né, ou o tomador de decisão, opa, temos um alerta crítico aqui, ó, seu índice de liquidez está abaixo do normal. Lembrando que isso aqui é personalizado. Ou seja, às vezes o normal para você é, sei lá, 70%. Aí caiu para 60%. Opa, o que está acontecendo com meus dados aqui? Vou investigar essa questão, certo? Então já é um indício aqui que você pode vir a ter um problema no futuro. Então tem outros alertas, tá vendo? Tem outros aqui, ó, reduzir despesas operacionais. Não é porque a sua empresa está solvente que você não pode ter melhorias. Então, ó, vamos reduzir as despesas aí. Legal, né? A gente está sempre querendo reduzir, cortar custo, né? Esse é o que a gente quer estar indo atrás. Então, a gente pode ver, ó, vamos dizer, classificado em três tipos, tá vendo? Administrativas, comerciais e outras. Ou seja, às vezes eu estou gastando muito com comercial, às vezes eu estou gastando muito, né, com mão de obra, e eu preciso entender e mitigar isso aqui, diminuir. Então, aqui tem esse também. Tem a negociação com credores, e a gente tem aqui também um alerta, né? Ó, tem um alerta crítico aqui, ó, prazo médio de recebimento. Tá vendo que mudou, né? O primeiro da empresa é um, essa empresa é outra, e o que ele está monitorando é diferente. Isso é personalizado, tá vendo? Então, ou seja, ó, o prazo médio de recebimento está maior que o seu prazo médio de pagamento. Ou seja, você tem que ver essa questão aqui, talvez negociar, etc. Tem um alerta abaixo aqui, ó, estocagem foi reduzido. Opa, o que está acontecendo? Né? É bom que seja reduzido quando você vender, né? Que isso é importante, vai gerar lucro. E, legal, aí você pode também ter essa tela que mostra aqui um detalhe, né, do diagnóstico que foi dado lá na outra tela, no resultado final da avaliação. Você tem aqui também, e aqui também vai aparecer mais detalhes, também você pode, vou retornar aqui e ver outras coisas. E a ideia é que essa plataforma ela vai crescendo aqui, vai ter os tratamentos, vai ter a tela de monitoramento, vai ter tudo que você pode configurar, vai haver dashboards com os principais indicadores que você quer monitorar, ou seja, você vai ter isso de forma gráfica também. Então, a ideia é que ela vá se expandindo à medida que a gente vai crescendo, tá certo? Então, basicamente, esse é o produto de software que a gente desenvolveu aí na jornada do mestrado, né? Uma série de desafios, né? Fazer isso, né? E etc. Mas a gente tem um resultado, ou seja, a gente saiu de uma ideia e materializamos isso na prática. E a ideia é que agora a gente cresça, e aí quero agradecer aí, né, obviamente, né, a professora Sônia, né, desde toda a orientação, a FIPECAF, né, por dar a oportunidade aí, né, já sou aluno da FIPECAF desde o MBA, né, então a gente já tem aí um relacionamento com a FIPECAF de vários anos, e foi muito interessante participar desse mestrado para consumir desse corpo de conhecimento, obviamente, né, de vários especialistas aqui, né, a pesquisa vai estar sendo, né, divulgada lá, né, professora Sônia, dentro da biblioteca e etc., nas bases de dados, né, que está com 125 páginas, detalhado cada coisa, né, desde os avaliadores, né, perfil, e etc., que vocês podem ler no futuro, tá bom. E agora eu fico aí para as dúvidas, né, algumas perguntas, se o pessoal quer fazer alguma interação, você mandem aqui no chat e a gente vai conversando, legal? Obrigada, Rafael. Muito obrigada aí pela apresentação, mais uma vez, brilhante. Eu gostaria de saber, né, se vocês não têm alguma pergunta a fazer, eu acho que seria importante, né, aproveitar esse momento aí do Rafael. Sim, É, boa. Professora Sônia tem uma dúvida. Felipe, boa noite, tudo bem, Felipe? tudo bem? Eu gostaria de fazer uma Novo pergunta da aluno. seguinte. Deixa eu fazer só até o comentário aqui para o Rafael. Ele é Ah, o novo aluno tá. da turma, 16. Ah, Ele legal, boa, boa. também está gostando, está querendo fazer a dissertação na área de também machine learning. Ah, Então, legal. Muito bom. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Rafael, assim, eu acho que uma das maiores preocupações quando a gente vai se tratar de machine learning é dados, né? Perfeito. Não só qualidade de dados, mas a quantidade, né? Porque a gente sabe que uma baixa quantidade de dados, possivelmente aquele teste, aquele que quando se for aplicar na IA, dependendo de qual seja, ele não vai gerar um resultado fidedigno. Uhum. Qual foi a métrica que você usou, estimou uma quantidade determinada de dados para poder você começar a desenvolver o seu projeto?
Boa pergunta, boa questão. O desafio, né, também está lá documentado na pesquisa, né, a questão dos dados, né, desde a dispersão de dados ou a falta deles, né, se falando da micro e pequenas empresas, por exemplo, empresas como o MEI basicamente não têm obrigatoriedade de contabilidade, né, então não tem Aham, muita informação, embora aqui, por exemplo, no escritório de contabilidade a gente tem alguns MEIs que fazem exatamente a contabilidade, né, e aí vai depender aham, do perfil de gestão, mas assim, em termos de métrica, para um experimento em machine learning, do ponto de vista acadêmico, né, nós estamos falando do ponto de vista acadêmico, né, você aham, precisa de uma amostra estatística, em tese, é 30 registros, certo? Para ela ser entendi. relevante, né, em média, ali, 25 a 30 registros, não fala, para a professora Fabiana, que conhece bem, né? E, assim, para experimentar, você precisa ter algumas, e aí a professora Sônia, né, ajudou bastante nesse sentido, que é temos as empresas que você teve acesso no final do dia, né? Para você fazer a Aham, experimentação. Agora, por exemplo, para a gente sair para um produto para o mercado, você está falando de volume de dados de ordem gigantescas, né? Porque você está falando de um modelo de machine learning. Então, o desafio aham, a gente não usou uma heurística específica, a não ser essa da estatística, né? Se eu tiver ali inclusive tem um artigo meu publicado para as grandes empresas, né, do professor Jorge, que fala sobre o modelo preditivo. A gente usou uma base de 24 empresas que estavam disponíveis no Economático, por exemplo. Então, para um experimento, você consegue avançar com isso, porque você consegue testar fim a fim. Agora, para um modelo prático na produção rodando, de fato, aí a gente precisa levar esse número de dados. E aí tem técnicas que a gente pode gerar dados fictícios para complementar. Por exemplo, aqui na dissertação eu usei o balanceamento, né, de classes, né, por exemplo, para deixar igualitário, tá? São algumas técnicas que a gente pode utilizar. E a ideia e o desafio daqui para frente é que a gente vá, à medida que as empresas forem plugando na plataforma, forem fazendo parcerias efetivas, a gente vai aumentando esse volume de dados. Vamos ter uma base consistente das micro e pequenas empresas, onde a gente consegue treinar um ah, modelo preditivo e a gente consegue entregar uma acurácia elevada, né? Você vê que a gente tem uma acurácia na dissertação, como a gente falou, é de até 90%, um pouco mais de 90%, mas na prática do dia a dia a gente precisa de mais volume de dados, né? E aí a gente está falando de milhares de registros, né? Que a gente precisa aham, utilizar para uma solução de machine learning robusta, tá bom? entendi. Porque o Obrigado. teste, na verdade, o teste que ele fez foram para quantas empresas? Aqui deu a base de 33 empresas. 33, é isso. 33 empresas, né? Entre solventes e insolventes, né? Mas as 33 foram o teste, porque você tem que fazer a divisão de teste e aplicar o teste, né? Tem a Ah, sim, base aí você faz teste, aquela divisão de 30% para teste, né? Dentro dessa 20, 33, a gente 80, vai fazendo 30, essa 70. divisão. Exato. entendi. Mas o total foi em média 33 empresas. 33 empresas, exato. Entendi. Entendi. Porque ele Legal. pegou até, até é bom você falar a fonte, porque é um problema isso, né? Para Ah, ele. sim, exato, né? Aqui eu tenho a fonte do meu próprio escritório, né? E também a gente usou a base do Central de Balanços, né? Que é um serviço da Receita, né? E as empresas Aham. participam lá, vem da fonte do STED, né? Então você pode achar dados lá livres, né? Para você utilizar. Então lá tem todas as empresas que participam, não é obrigatório, né? É porque não é de capital aberto. Você pode ir lá e acessar o central de balanços e poder estar baixando isso. Eu fiz um softwarezinho que lê automático isso também, para a gente poder ter mais volume de dados e complementar a nossa base, tá bom? Interessante. Ou a que a Legal. Economática são as empresas de bolsa, né? Se você quer estar em um grupo Aí das são empresas de bolsa, maiores. exato. A fonte de pesquisa, Inclusive, Legal. legal. seria interessante. Não, respondeu a pergunta, Felipe? Respondeu, ficou bem claro. Obrigado, Rafael. Parabéns. Nada, obrigado. É, seria interessante até você comentar, né? Porque você teve vários desafios, né? Ah, Uhum. foram muitos, né? São A desde questão da engenharia de software. da questão da gestão, né? A gestão, Uhum. que é um problema das MPs, né? Então, assim, a forma Exato. de gerir, né, a empresa é totalmente diferente Sim, exato. das empresas grandes, né? Grandes empresas. Uhum. Então, Tem essa particularidade, né, da gestão, como a gente comentou, né? Se a gente conseguir trazer ferramentas que vão dar esse conhecimento ao pequeno empresário, e aí o Sebrae, né, como entidade, né, auxilia bastante, tem bastante treinamento do Sebrae, né? Então,
Então, se a gente está falando de empreendedores, por exemplo, de primeira geração, é quase inexistente, né? E você vai encontrar vários artigos, né? Que demonstram isso, que estudam isso, né? Que não aplicam nenhum modelo de gestão, como o BSC ou outras práticas, né? Que olham para indicadores, simplesmente esses empresários, eles caminham muito na intuição, no feeling, né? Opa, eu conheço o negócio, eu sei o que que é, eu sei o que está ruim, eu sei o que dá bom, e eu vou nessa intuição. Mas nem sempre a intuição, ela leva a um resultado que quebra a empresa, né? Então, assim, não tem uma gestão empresarial profissionalizada. Esse é o grande desafio, né? Então, assim, como a professora Sônia comentou, quando você vai para as grandes, você tem toda uma governança, você tem, né, uma série de coisas que você consegue implementar. Na pequena, você não consegue. E aí, ferramentas como essa auxiliam, você está trazendo o conhecimento de um especialista em finanças, contadores, né, todo esse arcabouço, para que auxilie esse empresário a tomar uma decisão mais correta para perpetuar o seu negócio. Esse é o grande segredo, né? Porque, como a gente viu a estatística, né? Cara, eu quero passar dos 5 anos, eu quero ter 10 anos, quero ter 20 anos, né? O empresário não abre empresa para quebrar, ele abre para, né, ter ali o sucesso, sei lá, até depois passar isso como legado para os seus familiares. Legal? Perfeito. Pessoal, alguma pergunta aí adicional? Porque é um assunto realmente, primeiro que o assunto é super atual, né? Quando a gente fala Sim. de insolvência, é um problema bastante forte, né? E o Brasil hoje tem uma estimativa de 70%, né? Qual era a ordem de NPEs que Uhum. nós temos? É um número assim Média gigantesco. de 95 a 98% dos É 90, negócios, chega a 95? 95 a 98, né? Geralmente tem essa proporção. No cenário brasileiro, tem algumas métricas, alguns anos para trás, representava 27% do PIB. Ou seja, é Isso, muito relevante. essa 27%, exatamente. O PIB, efetivamente, isso já ficou muito claro, inclusive da época da pandemia, né? Exato. Muitos dados a respeito, né? Porque o quanto que teria que entrar, né? Ajudar realmente, né? Qual auxílio que teria que ser feito, né? Então, realmente, Uhum. isso é extremamente crítico. O Sebrae tem várias pesquisas, né? Que Exato. conduzem, né? Para isso, né? O que Uhum. seria interessante é você realmente colocar esse produto no Sebrae, né? Colocar Para o produto no Sebrae, no mercado, e essa é a intenção, a gente fazer parcerias, inclusive estou em contato, a gente na pesquisa eles auxiliaram muito aqui, né, os analistas financeiros, né, os consultores financeiros, olharam para a solução, criticaram como a gente deu ali, né, também como avançar, né, desde a linguagem que a gente está usando, né, para o pequeno empresário, né, que é o público específico, né. Tem outras coisas que eles recomendam, como, por exemplo, a gente mostrou aqui, né, a base de dados específica, a origem, né, é o DRE, e o balanço patrimonial. Mas tem uma iniciativa do Sebrae que, quando eles assessoram, eles usam o DRE gerencial, que é uma linguagem mais simples, onde a gente está falando de despesas fixas, despesas variáveis, ponto de equilíbrio, margem, etc. E, na prática, qualquer empresário com uma planilha consegue fazer esse tipo de monitoramento. Mas uma planilha é um trabalho braçal muito exagerado. Então, a gente é, precisa automatizar. Então, com as tecnologias que a gente tem hoje, né, já há alguns anos, e agora com o boom da inteligência artificial via as vias generativas, está auxiliando a gente a chegar no estado da arte de outras soluções. Porque no final ex- do dia, as novas IAs que vocês estão vendo no NVIDIA, ChatGPT, Bird, etc., elas usam a machine learning, todo esse arcabouço teórico que a gente falou, para melhorar a tarefa. Ou seja, eu quero melhorar a tarefa de cognição, de humanização com o pessoal, com o público, o ser humano. Então, assim, usando isso em favor da empresa, você tem um nível de competitividade elevado, né? Não é à toa, né? Até na pesquisa a gente rastreou, né? E a pauta dos executivos hoje é ter uma iniciativa, se já não tem, ter uma iniciativa de inteligência artificial, alguma célula de inovação, alguma coisa, né? E no limite tem a competitividade entre grandes e pequenas, né, aí no mercado, que vai dizer se você vai sobreviver a isso ou não. Ou seja, então, as tecnologias emergentes que a gente está vendo agora, como blockchain, as IAs generativas e etc., terão também um universo que
micro e pequenas empresas terão que se apoiar para sobreviver, né, além do limite que a gente comentou aqui dos seus 5 anos de existência, tá certo? Pessoal, alguma pergunta adicional? Se quiserem São comentar, a vários, gente pode discutir, fazer um debate. por favor, né? Por favor, vocês estejam Tem alguma coisa no chat? aí. Se você tiver alguma coisa, Felipe, você quer saber alguma coisa a respeito da infraestrutura tecnológica? O que que ele Eu fez? gostaria só de complementar a outra pergunta que eu fiz, professora, Ah, no sentido do questão de padrão de dados. Quantos anos de dados ele pegou de uma determinada empresa? Ele pegou 33 amostras, mas quando ele estava fazendo o, o, qual foi o padrão de tempo que ele usou para poder ver aquela média dos indicadores que ele fez, para usar como métrica de solvência ou não? boa Legal. Ou pergunta. simplesmente ele Boa pegou só pergunta. um ano? Uhum. Boa Boa. pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. Esse é um desafio também, né? Porque, por exemplo, se você olhar os modelos, os estudos, né, estatísticos, né, a gente tem bastante estudo, né? Tem o Termano de Keynes, etc, e todos, né? O modelo de Pereira, a gente tem um monte aí, e eles pegam pelo menos os últimos 2, 3 anos da empresa e tentam fazer a previsão, por exemplo, no caso de uma empresa que ele pegou já estava insolvente, classificada como insolvente, como a gente falou, né, a gente tem os dados rotulados, ele já vem fazendo essa validação previamente, ou seja, eu peguei dados aqui, por exemplo, para ter uma base histórica mais relevante, lembrando da nossa dificuldade dos dados, né? E nem todas as empresas vão ter isso certinho na contabilidade, etc. De 2020 a 2023, tá certo? Então, esse range, para a gente ter um pouquinho mais de base histórica dessas empresas. Então, tinha empresa que tinha 3 anos de dados, tinha empresa que tinha duas, tinha empresa que só tinha uma. Então, a gente foi pegando esse ponto de dados, aí os balanços, né, de forma anualizados, né, ou seja, lá eu consigo ver a situação da empresa em 2020. Ou seja, se ela já estava... E aí a gente usou um proxy, né, que é para ver se para classificar essa empresa, conforme a gente falou, o dado ele tem que ser rotulado, né, para me treinar machine learning. Então, ou seja, eu já verifiquei lá através, ou até mesmo por esses índices de liquidez, outros modelos de insolvência, se aquela empresa já estava dando como insolvência, né? Então, você tem que fazer esse deparo. Então, a gente pegou ali, opa, beleza. 2021, essa empresa já estava insolvente. Então, eu consigo, né, jogar isso para o meu modelo, pegar essa base histórica, e aí eu vou ter esse treinamento. E a partir daí é pegar novas empresas que ainda não foram apresentadas aos dados, né? A gente pegou umas 3, 4 empresas, né, novas que a gente não apresentou os dados, para entender, opa, essa empresa aqui, eu peguei o dado lá de 2021 dessa empresa X, apresento ao modelo. Ele não viu isso na sua base de treinamento, ele acertou, ou ele errou. E aí a gente mede a acurácia no final do dia, né? Que é o desempenho desse modelo, tá bom? Ah, tranquilo, entendi. Obrigado. Não sei se o assunto Desculpa, professor. não, 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 é que eu digo, o assunto é denso mesmo, né? Ah, é verdade. Mas eu vou ver se eu É, trago para a turma, inclusive, viu, Felipe, para ele fazer uma apresentação detalhada disso. Eu vou, legal, eu já falei para o Rafael, você já vai estar lá de novo na turma legal. apresentando. Ô, Rafael, nesse só projeto piloto que você acabou de apresentar aqui pra gente, só não ficou muito claro quando o usuário vai fazer o upload dos dados da sua empresa, se existe um padrão, se você adicionou um padrão, porque querendo ou não, ela puxa os dados, né? Ou lá tem Sei, sei. dizendo, aí só acho que faltou mostrar isso lá no próprio site, e você explicar direitinho como é que funciona para fazer o upload, se existe um padrão de arquivo que é para vir Existe, perfeito, perfeito. Existe por hora, né? Porque, por exemplo, como a gente está, a gente usou a metodologia da Design Science, né? Lá para fazer uma solução funcional, né? E você consegue entregar na mão do usuário. O Ótimo. que que acontece? Ali naquela telinha que eu mostrei, que é a parte que você vai imputar os dados, que eu simulei ali, né? Cliquei no botão de simular, eu posso arrastar um Excel. Esse Excel, ele está padronizado. Por quê? Porque o Ah, tá, modelo legal. preditivo, todas aquelas colunas que apareceram lá são as colunas do Excel. Então, assim, você teria um Excel na sua mão que você colocaria lá a receita da empresa, o ativo, o total de caixa, alguns indicadores, né? E aí, esse Excel, você faz o upload dele, a partir disso, eu passo isso para o modelo preditivo. Não é possível hoje, né? Até então, é mais complexo, né? Não é possível, né? É mais trabalhoso
você não ter essa padronização de dados, né? Se você não tiver, você vai fazer um negócio muito disperso, né? E aí vai aumentar a complexidade, o nível de falha vai ser muito alto. Você tem que padronizar o dado. Então, essa camada de gestão de dados também é um desafio, obviamente, né? A gente tem que usar a engenharia de dados, né? Automatizar ela no limite. Por isso que no futuro, como eu comentei, dado o desafio de dados, é a ideia a gente plugar nos softwares financeiros, tá certo? Que já tem um modelo de dados, por exemplo, se você pegar um Conta Azul, um Omni, um RP como domínios, ele já tem lá uma exportação. É possível interpretar esse modelo de dados e já passar para o algoritmo de machine learning, tá certo? De forma automática, Sim. né? Automatizar esse processo, tá bom? Ah, legal. Perfeito. Atualmente ele está fazendo via planilha mesmo, né? Então a gente já vê a planilha. Legal, perfeito. Obrigado. Aí a ideia é automatizar, né? Sim, Então, exato, exato. já Quanto está mais automatizado automatização, melhor, é né? isso que eu ia falar, já está automatizado a partir do momento que você traz via Sim, CSV, exato. né? Mas de qualquer maneira, logicamente tem que ter aí uma forma mais, dependendo do tamanho, como Sim. sendo, né? Inclusive essa parte é interessante, por quê? Porque a ideia de plugar nos softwares, né, é que, né, a gente vai usar, né, aí uma interface apropriada para que esses sistemas, É né, uma talvez API, formato, né? Seria legal se APIs, tivesse plugado na exato, API lá do Open exato, a Finance. interface de programação, né, para que o pessoal possa, por exemplo, se você tem o software da Conta Azul, por exemplo, ele pode plugar nesse sistema e já gerar o resultado lá na Conta Azul. Ele não precisa vir ele vem nessa plataforma via interface de programação, APIs, e ele devolve o resultado lá, por exemplo, da predição, porque no Conta Azul já existem os dados. Mas quem não tem Conta Azul pode ter outro sistema e vai na mesma lógica. A ideia é que a gente faça essa camada de integração, né, viabilize isso, para que o produto tenha mais e mais dados a cada dia. Tá certo? Legal. Tem mais dúvidas aí, pessoal? A gente tem alguns Ficou minutinhos claro, aí. Felipe? Ficou claro, Felipe? Ficou claro, professor. Obrigado. É, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Tá todo mundo tão quietinho, só o Felipe fez. Só tá meio acanhada aí. Pode perguntar, Acho o que o pessoal tema está é acanhado, porque complexo. o assunto, né? O assunto, quando a gente entra em assunto de inteligência artificial, porque assim, logicamente ele usou uma configuração, né, de índices que foram sugeridos, inclusive, pelo pessoal do Sebrae. Inicialmente foi o pessoal do Sebrae, né, Sim, exato. que te deu o caminho das pedras, né, em virtude Uhum. do, 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 do suporte que eles dão, né, para as Sim, exato. pequenas. Não tem, vamos dizer assim, entidade melhor, né, Sim, que dê essa condição, né? Agora, seria muito interessante você fazer uma parceria com eles para fazer esse teste com maior número, né? sim, É, exato. aumentando efetivamente, né? E azeitando, né? Já está, eu acho que quando a gente considera que são 33 empresas, eu acho que já está uma quantidade boa, azeitada, né? Sim, Para assim, o algoritmo em si, né? Você fez o teste, então tem logicamente todos os agentes que estão ali propiciando essa consultoria, né? Na verdade, ele está fazendo uma consultoria, né? De uhum. o que é melhor, né? Quando apresenta os alertas, tudo. Então, assim, é um produto que é muito viável, né? Muito importante no Brasil. Eu acho que Sim, tem muito futuro, na minha opinião, e pelo que o pessoal também falou para você, né? sim. Muitas aplicações, né? Porque quando a gente pensa assim, né, a gente for explorar um pouquinho mais das ideias dos agentes, né? E aí, fazendo um paralelo com o que a gente tem hoje de mídia, né? Que é o agente do chat GPT e etc. Inclusive, na versão paga do chat GPT, você consegue programar os seus o próprio agente autônomo, flexível, que é a ideia que está por trás disso aqui, para você automatizar tarefas. Ah, eu quero criar uma campanha Dá de para produto. Você implementar pode isso fazer com IA isso, generativo. Deixa eu fazer aqui isso. só um comentário, como a gente está em cima do horário, a Ilka está fazendo uma pergunta aqui. As empresas são todas da mesma região geográfica? Boa pergunta. Não, a gente tentou pegar a empresa, né? Como o escritório ele é digital, online, etc., né? A gente tem empresas de várias cidades. Então, e aí pegando a base da central de balanços também, complementando a amostra, a gente tentou pegar um público diverso para não ficar só em São Paulo, Minas, né? Nesses polos mais Rio de Janeiro, etc.
Então, tem empresas de várias localidades do Brasil, tá bom? Então, e era a proposta da pesquisa, né? As empresas brasileiras, né? Então, não só centralizadas na região de São Paulo, São Caetano do Sul, etc. Tá bom? Então, é uma boa pergunta. É, porque faz diferença também a forma Sim, de também faz gestão, diferença. né? Se a gente Exato, for exato. pensar, é interessante isso. Aliás, tem muita coisa pode decorrer disso, né? Quando a gente Sim. pensa o mundo que abre aí, né? Aí vai Uhum. ficar para tua tese de doutorado, viu? Sim, sim, sim. E também a gente pegou de setores diversos, tá? É uma boa, complementando, Isso, né? é Pegamos outro. setores diversos de atuação para não enviesar o algoritmo, né? Porque, assim, se você E colocar muito dado de São Paulo, só consigo fazer previsões para empresas para São Paulo. Até uma questão da distribuição da faixa de faturamento também, acho que aqui foi até a base de 1 milhão. Então, assim, tem um teto. Se você treinar muito essa machine learning, só consegue até 1 milhão. Não, a gente tem que passar, tem que levar mais dados, pontos de dados para que ele aprenda de maneira diversificada, tá bom? Legal, show de bola. é uma boa pergunta. Pessoal, vou encerrar, então nós vamos encerrar, porque já são 7 horas. Tem mais alguma pergunta? Se tiver, ou de qualquer maneira, o Rafael está sempre. A Ilka está mandando aqui um parabéns pelo trabalho. Legal, obrigado. É, de qualquer maneira, o Rafael deixou todos os contatos dele, se precisar, né? De qualquer maneira, quem não Uhum, pegou, se quiser, é só falar comigo, só mandar sim. um Vou deixar aqui no e-mail. chat também, deixa eu ver se eu consigo Ah, encontrar deixa no chat também, por favor, porque é realmente muito meus interessante. contatos aqui, ó. Eu também vou É, tirar o print, eu acho que eu consigo mandar uma imagem aqui, né, professor? Eu consigo isso. mandar uma imagem aqui, se vocês quiserem pegar o escanear o QR Code, né, ir lá no site, tá? Com o link, aí Para vocês fazer o conseguem, tá teste, bom? inclusive, né? Eu acho Exato, que fazer o é teste, entrar em interessante. contato. Tem uma empresa também, conheço, quero participar do processo de validação. Vai ser uma contribuição fantástica, né? Porque a gente vai realmente ver o funcionamento real na prática de algumas empresas, Isso. já que a gente está em parceria, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar. Nós vamos para a aula, né? Agora eu vou para a aula também. Tá bom. Mas muito obrigado a participação aí, o comparecimento. O pessoal dando parabéns aqui para você. Obrigado. Obrigado, eu gostaria de agradecer a professora Sônia pelo convite, a FPCAF e todos os participantes aqui, né, por ter alocado tempo na agenda para escutar sobre esse trabalho que a gente desenvolveu e que está gerando frutos aí, né? Posteriormente, a ideia é lançar o produto no mercado. Muito obrigado a todos aí. Obrigada, Boa pessoal. noite Muito a boa todos. noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite.